o final de semana da Copa do Mundo foi para lá de agitado. Destaque, é claro, para a goleada por 7-1 da Alemanha sobre Curaçao, com 2 gols de Havertz. No outro jogo do Grupo E, a Costa do Marfim venceu o Equador com gol nos últimos minutos. Já a Holanda de Memphis Depay empatou em 2-2 com o Japão em partida eletrizante, enquanto a Suécia atropelou a Tunísia por 5-1 e lidera a chave. Estados Unidos e Austrália também mandaram muito bem e estrearam com vitória sobre Paraguai e Turquia. No Grupo B, Canadá e Bósnia ficaram no 1-1, mesmo placar de Catar e Suíça. Hoje é a vez de Espanha, Uruguai e Bélgica mostrarem as suas armas. E no grupo do Brasil, quem está na frente é a Escócia, que bateu o Haiti por 1-0. Já em Nova Jersey, o empate da nossa seleção contra Marrocos trouxe desconfiança da torcida, cornetas nas mudanças de Ancelotti e expectativa pelo retorno de Neymar. Será que acontece contra o Haiti? Para se ganhar a Copa do Mundo, vai ter que virar jogos. Vai melhorar para os próximos jogos, a gente vai seguir trabalhando, temos um treinador que vai nos mostrar o que melhorar. Não temos que perder a confiança, porque no primeiro jogo da Copa do Mundo todo pode passar, não podemos pensar que a equipe está perfeito no primeiro jogo. A Copa do Mundo não se ganha o primeiro jogo. Bom, assunto tem demais hoje aqui no Jogo Aberto, no clima da Copa do Mundo, o empate da seleção brasileira com o Marrocos e com a presença desses caras que estão ligadaços na Copa do Mundo. Ronaldão, para você aquele bom dia especial. Que coisa, hein? O empate que gerou críticas, tristeza, medo, frustração, um monte de coisas que não esperávamos para começo de conversa. Minha amiga Renata, bom dia a você, bom dia a esses cavalos. Poderia ter sido pior, hein? O cenário poderia ter sido pior. O Brasil começa muito mal, nós vamos falar sobre isso, mas a verdade é uma só. Olha, o empate saiu de bom tamanho pelos erros e pelo nervosismo da equipe brasileira. Edu Dracena, você que além de zagueiro sempre foi capitão por aí. Que coisa, hein? O primeiro tempo do Brasil horroroso. O Marrocos com pressão, marcação alta, foi pra cima, deu trabalho, saiu na frente do placar. E o Vini Júnior resolveu esse empate. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Antes eu estava esperançoso. Durante, preocupado. Agora, aliviado, viu, Renata? Porque, vou falar a verdade, né? A seleção brasileira, infelizmente, não fez o que a gente imaginava, até porque a confiança era muito grande. Mas eu acredito assim, vou analisar o copo meio cheio, Renata. Boa, foi o primeiro jogo, né? Vamos analisar agora. Que tem que melhorar, tem. Os caras querem que você desça a lenha, que saia falando mal de todo mundo. Só. Não é esse o caminho, não é. Aqui somos profissionais e torcedores e a gente mistura as duas coisas, porque acaba sendo desse jeito. Cicinho, o lado bom é que, na teoria, o adversário mais forte da chave já foi. Porém, a atuação geral do Brasil nessa primeira partida deixou a desejar, hein? Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. E como torcedor, eu esperava mais do Ancelotti. Algumas situações equivocadas, assim, vendo desse lado, né, da tela como torcedor. Mas, assim, vamos analisar também. A equipe mais forte. O Brasil não jogou aquele futebol que nós esperávamos e empatou. Então, nós precisamos continuar acreditando, porque a hora que o Brasil jogar bem, aí vai ganhar de lavada. Que coisa, hein? Quero falar muito de seleção brasileira, analisar o primeiro, o segundo tempo, as mudanças, as escolhas, as atuações, tudo isso ainda hoje aqui no Jogo Aberto. E com a Série B, hein? Tá acontecendo. Paralelamente à Copa do Mundo e já Copa, Brasil, as goleadas, os destaques positivos e negativos. Vamos pra internet, vem com a gente. Já a Alemanha
Alemanha passou por cima de Curaçao. A vitória no finalzinho da Costa do Marfim sobre o Equador e tudo da Copa do Mundo, né, Shakira? Pessoal, é o Copa do Mundo por aqui. Dá uma olhadinha. Olha só, a agenda de hoje, nessa segunda-feira, 15 de junho. Teremos a estreia da tão badalada Espanha contra Cabo Verde, em Atlanta, à 1h. A Bélgica enfrenta o Egito em Seattle, às 4h. Já em Miami, 7h, Arábia Saudita e Uruguai. E fechando o dia lá em Los Angeles, 22h, Irã e Nova Zelândia. Irã com problemas diplomáticos com os Estados Unidos, não é? E agora a gente fala da Alemanha, que não estava assim tão comentada, mas aplicou um 7-1. Eles gostam de um 7-1. Infelizmente, temos essa no currículo também. Dessa vez a vítima foi Curaçao. A Alemanha jogou demais e o Equador até fez um bom jogo com a Costa do Marfim, mas aos 45 do segundo tempo tomou 1-0. Uma verdadeira invasão amarela marcou a partida entre Equador e Costa do Marfim na Filadélfia. Com a bola rolando, foram dois tempos muito distintos. O primeiro pertenceu ao Equador. Ener Valencia, velho conhecido da torcida do Internacional e grande artilheiro do Equador em Copas do Mundo, não estava numa noite inspirada. As melhores chances do primeiro tempo foram do Equador, mas no segundo tempo a história foi outra. Quando o jogo parecia que se encaminhava para o empate, veio o gol de Diallo. Aos 45 minutos, no último minuto da partida, ele fez o gol da vitória da Costa do Marfim. Placar final da Filadélfia, 1-0 para os marfinenses. Aqui na cidade de Rios, um sol danado do lado de fora, mas lá dentro do estádio, coberto e climatizado, as condições foram perfeitas para a Alemanha atropelar a pequena ilha de Curaçao. Não tem nada a ver com aquele 7-1 de 12 anos atrás, que tinha em campo um certo Manuel Neuer, o único remanescente da Copa de 2014 e que hoje faz parte do elenco da Alemanha. Neuer viu de longe a Alemanha começar o massacre logo aos 6 minutos com Nimecha. Parecia que ia ser muito fácil, mas Curaçao reagiu, chegou ao ataque e Comenência fez o gol. Demorou um pouquinho, mas aos 38 minutos a Alemanha voltou a estar à frente no placar. Escanteio na cabeça de Schlotterbeck. 2-1. Ainda no primeiro tempo, pênalti para a Alemanha. Kai Havertz marcou o terceiro. O plano de Curaçao era voltar para o segundo tempo e segurar a desvantagem pequena e tentar alguma coisa. Durou 2 minutos. Logo no comecinho do segundo tempo, Musiala recebeu na área e tocou com classe para fazer o 4º gol da Alemanha. Vieram as substituições, mas ainda assim a Alemanha queria mais. Braun fez o 5º. Davi, que entrou bem na partida, marcou o 6º gol dos alemães. Alerta de 7-1, a qualquer momento poderia acontecer. E aconteceu. Aos 43 do segundo tempo, bola esticada para Kai Havertz e ele tocou com categoria para fazer o segundo dele, o 7º da Alemanha. Isso aí, Alemanha 7-1. Eu assisti ao 7-1 contra o Brasil quando tinha 14 ou 15 anos. Obviamente, aquele resultado está nos livros de história da seleção alemã. E agora, começar dessa forma é muito especial. Isso deve nos dar muita confiança. Aqui, ó, um dos artilheiros da Copa do Mundo, Kai Havertz, com 2 gols até agora. Então, é um cara letal, fez uma boa temporada pelo Arsenal e jogou muito bem. Claro que o adversário era Curaçao, até incomodou ali, empatou o jogo, mas foi rápida a reação e os alemães dominaram, massacraram e aplicaram outro 7-1 em Copa do Mundo.
Edu Dracena. A Alemanha estava ali quietinha, mudando a geração, trouxe a segurança do Neuer outra vez, que já tinha se aposentado da seleção, mas reconsiderou e fez um jogo interessante, muita movimentação, aproveitando as chances e até quando entraram os reservas, a qualidade não caiu. Não caiu. E a gente sempre falávamos aqui, né, Renata, com relação à Alemanha, né? A Alemanha está reformulando o seu elenco, são jogadores importantes em seus clubes. E é claro, falar de 7-1 no Curaçao, pegou a seleção fraca, mas fez o que tinha que fazer. Eu acho que o melhor de tudo que a gente analisou esse jogo, Renata, com relação ao desempenho. Você vê uma seleção já pronta, uma seleção que tem um esquema tático, os jogadores já sabem o que faz dentro do campo e isso acaba facilitando também. E aí, quando você pega um adversário frágil, né, como o Curaçao, você vai lá, tem a oportunidade, faz os gols e aí, né, faz uma goleada na Copa do Mundo que te dá moral, sim, para os próximos jogos. E coloca também a Alemanha, né, para a gente abrir o olho. Aqui está o grupo, como ficou. A Alemanha, até pelo saldo de gols, lidera o grupo E da Copa do Mundo, seguida pela Costa do Marfim, que venceu o Equador, também tem 3 pontos, e Equador e Curaçao zerados. Então, a gente sabe que na próxima rodada o Equador vai jogar com Curaçao, vai procurar ganhar e fazer uma goleada, e Alemanha e Costa do Marfim, a gente já imagina que os alemães terão menos vida fácil, Ronaldão. Porque Costa do Marfim, para mim, é a zebra aí. O Equador, acho que era o time para Costa do Marfim ganhou da França há poucos dias. Ronaldo, eu acho que os jogou. 3 aí vão classificar. Não, pera, eu tô falando de Copa. Vamos mudar. Eu tô falando de Copa. Você tá falando do quê? De título, é isso? Pelo que eu vi no jogo ontem, a Alemanha fez o quê? Com nervosismo e tudo, meteu 7. Costa do Marfim, se você levantar as duas seleções aí, praticamente, eu não vi o Félix Torres jogar. Você viu, ele entrou? Não. Mas pra mim era o Equador. Por isso que perdeu. O Equador perdeu. Isso, tomou gol no finalzinho, desguarneceu ali o setor defensivo, porque a Copa já começou. Não dá pra ver o retrospecto. Seria bom pro Corinthians o Félix Torres titular, valorizando, ganhando. Daqui a pouco vende bem, Inter, né? Ele já foi estar apagado no Inter, ele foi apagado pra seleção. Então agora nós vamos ter que vender esse menino lá na Bacia das Almas, esse menino, Cicinho. Cicinho, é um grupo interessante esse. Os 3 primeiros colocados, na minha opinião, vão brigar até o final, até para ver quem vai ser a segunda colocada. A Alemanha, pelo menos de início, se coloca como candidata a ser a primeira. Mas Costa do Marfim pode surpreender e o Equador também. Exatamente, né? E eu acredito que a expectativa, né, e o grande desafio para Costa do Marfim e Equador é fazer o máximo de gol possível no Curaçao, porque essa equipe é menor, badalada e mais limitada nesse grupo. Então, é um grupo muito interessante. A Alemanha, lógico, que deu esse passo à frente, mas eu gostei também do jogo da Costa do Marfim. Então, assim, não vai ter facilidade aí não, porque o Equador também é uma grande equipe. O Edu trouxe uma revelação, os 3 vão classificar. Pode classificar 3? Você acha que o Curaçao vai classificar? Classifica os 2 e o terceiro melhores. 8 pro terceiro melhores. Você acha que ele não vai classificar? Aí vou mandar taca no Curaçao, Edu. Resume Costa do Marfim. Os 3 seguidos, Cici, 3 não classifica não, só 2. Vai mandar ataca todo mundo no Curaçao. Agora a gente aproveita e desce um pouquinho mais. Vamos para o grupo F da Copa do Mundo. Que jogaço, talvez o melhor até agora, entre Japão e Holanda. 2-2 placar final. O Memphis Depay não foi titular, entrou no segundo tempo, só tomou um amarelo também. E além disso, gente, a Suécia atropelou a Tunísia. Impressionante o que fizeram os suecos, surpreenderam também. Os gols aqui e os comentários na sequência. Os japoneses e holandeses que lotaram o estádio de Dallas para a abertura do Grupo F assistiram a um jogaço. As seleções de Japão e Holanda provaram desde o começo que não vieram para a Copa do Mundo a passeio e fizeram um dos melhores jogos da competição até aqui. No primeiro tempo, a Holanda teve mais posse de bola, mas os japoneses resistiram bem à pressão e levaram 0-0 para o intervalo. Mas foi no segundo tempo que o jogo explodiu. E já aos 5 minutos, Gravenberch fez o cruzamento e encontrou a cabeça do capitão Van Dijk, que deslocou o goleiro e abriu o placar. Mas a resposta japonesa foi rápida. Aos 11 minutos, Nakamura costurou pela esquerda, arriscou de fora da área e contou com um desvio para deixar tudo igual. O
jogo continuou quente. Aos 18 minutos, Summerville fez uma jogadaça e chutou no cantinho para colocar de novo a Holanda na frente. Aos 43 da segunda etapa, Ogal aproveitou o escanteio, cabeceou forte, vê a bola resvalar do Kamada e fazer a festa dos japoneses no Texas. Placar final, 2-2. Se o empate alegrou os japoneses, não desceu bem para a Holanda, que deixou a vitória escapar no final do jogo. Ja, is de standaard wat we minimaal willen halen. En om verder in het toernooi te groeien hebben we meer nodig. Je begint het toernooi. Natuurlijk wil je de eerste wedstrijd winnen. Dat lag ook doordat je 2 keer voor staat voor de hand. Is niet gebeurd, maar het wil niet zeggen dat daardoor we denken van dat het niet goed genoeg is. Ik denk dat er genoeg positieve momenten zijn geweest in de wedstrijd. Dus het kan alleen maar beter. A Suécia agradece e aproveitou esse empate para deslanchar no topo do grupo. Gyökeres do Arsenal e Isak do Liverpool comandaram uma goleada sueca por 5-1 sobre a Tunísia, que pode embolar a classificação. E a seleção brasileira que se cuide, viu? Porque o domingo mostrou que qualquer seleção que vier do grupo F promete dar trabalho no mata-mata. Esse é um grande problema para o Brasil. Primeiro tem que ver se vamos ficar em primeiro, em segundo, terceiro eu nem cogito, viu? Só para dizer e deixar bem claro por aqui. Mas pegar ou Japão e Holanda é ruim. As duas seleções foram altamente competitivas, um jogo aberto. Qualquer uma poderia ter vencido essa partida. A resiliência do Japão me chamou a atenção, viu, Cicinho? Os caras não desistiram do jogo. Os holandeses, eu acho que até na hora das trocas, perderam um pouco de poder físico, tentaram acomodar o placar de 2-1 e acabaram levando empate. Mas foi um jogaço, não dava nem para piscar, porque não parava, era lá e cá. Exatamente. E assim, a Holanda, tendo o melhor time, esteve à frente do placar 2 vezes. O que chama atenção também é esse poder de reação de buscar o resultado do Japão. Que você, quando parte para cima do adversário, que está em vantagem, que tem mais posse de bola, tem uma melhor equipe, jogadores mais decisivos, você pode tomar o terceiro gol. Então o Japão se manteve ali bem posicionado e correu atrás do resultado. E no final do jogo conquistou, né, esse um ponto que é muito importante. E é exatamente isso, não vai ter vida fácil para ninguém. Né, as duas equipes aí muito competitivas. Você analisando o futebol jogado pelas duas, está à frente ainda do Brasil em termos de organização e poder decisivo, mas Copa do Mundo também existem surpresas, assim como foi esse grande jogo Japão e Holanda, que até aqui acredito que foi o melhor, o mais disputado. Pois é, Ronaldão, a Holanda com um time muito forte, né, e jogando bem também, principalmente o primeiro tempo. Agora a gente viu que também o goleiro Suzuki do Japão, ele trabalhou e bem. Gostei, achei que foi o destaque, inclusive, do jogo. Foi o destaque sem medo, né? De se jogar nas bolas e brigando. Uma equipe do Japão. Lembra muito em 2012, Cicinho, quando o Corinthians levou aquela garra pro Japão. E esse time do Japão colocou essa garra dentro do jogo. No momento certo, na Copa do Mundo, porque buscar o resultado em cima da Holanda. E vou dizer mais, hein? Dá uma olhada lá na arquibancada, ó. Camisa preto e branco pra tudo quatelado, todo mundo apoiando o Memphis. Você só vê preto e branco? Todo mundo apoiando o Memphis, quer dizer, eu vendo esse... Vocês são todos invejosos da Copa, para aí. Eu vendo esse jogo, minha Renata, veio aqui, escorreu uma lágrima desse olho. Mas aqui, eu achei que a participação do Memphis foi muito sem sal. Ele tomou um cartão amarelo, não chutou nenhuma bola ao gol. Não foi aquele Memphis que ele é na seleção da Holanda. Não tô nem falando do Memphis do Corinthians. Ele tá no controle de carga ainda, menina Renata. Controle de carga para ver se esse avião vai atravessar o oceano. Então. Pô, quem não controlou carga nenhuma foi a Suécia, que aplicou uma goleada na Tunísia. Parece já tá rondando um boato ainda não confirmado oficialmente de que o técnico Lamouche da Tunísia caiu, mas a gente não tem essa confirmação ainda. É só um rumor por enquanto. E a Suécia, que tem o Ayari, que é um volante que fez 2 golaços e tem 22 anos, é do Brighton, é para ficar de olho, hein? Para mim pode ser um cara para aparecer na Copa do Mundo. E o Japão, já imaginávamos que ia incomodar
incomodar. O Ronaldo falou que seria aquela surpresa da Copa. E tá aí. Então, Suécia com 3 pontos, o Japão e a Holanda no empate, 1 ponto para cada lado. E a Tunísia zerada. E, Edu, como que você avalia esse grupo que está no radar do Brasil para a sequência, se passarmos da primeira fase? Vamos passar, né, gente? Não tem a dúvida, né? Pelo amor de Deus. Agora, o que vier vai ser pedreira, Renata, porque você pega 2 seleções aí, né? Você pega a Holanda, você pega um Japão, que o Brasil já enfrentou nesses amistosos e viu a dificuldade que foi, entendeu? Acho que o Brasil, na minha opinião, a gente tem que ter tranquilidade nesse momento, a gente sabe que precisa evoluir e muito, porque Copa do Mundo, qualquer besteira, qualquer coisa assim, você pode sair fora. Então, acho que a seleção brasileira tomou um susto. Agora, espero que possa ter calma para fazer o melhor para nós, porque a gente sabe que Copa do Mundo, a gente tem que jogar com coração, com raça, com determinação e coragem. E na sequência a gente vai saber como está o Brasil depois desse banho de água fria. Tá bom, ficou melhor do que poderia ser. Perder seria uma tragédia. Mas, enfim, o Brasil vai ter que ter mudanças. E a Gabi Guimarães está chegando por aqui para contar as novidades da seleção. Brasileira agora. Estamos preocupados, ponto. Agora vamos a Nova Jersey com a Gabi Guimarães. Ela que hoje está circulando o treinamento mais tarde. Gabi, para você aquele bom dia. Claro que todo mundo esperava uma vitória do Brasil, um jogo duro, mas com os 3 pontos na conta não aconteceu e agora é reverter tudo isso rapidamente, não é? Com certeza, Rê, bom dia para você, para todos que estão ligados com a gente aqui no Jogo Aberto. Olha só, eu tô dentro aqui do centro de Nova Jersey, longe do CT e longe do hotel da Seleção Brasileira. Isso porque, como você disse, hoje a programação é um pouco diferente. A atividade vai acontecer às 5 horas da tarde no horário local, 6 horas da tarde no horário do Brasil e diferente também porque ninguém vai falar nada de entrevista coletiva nesta segunda-feira, todo mundo com a cabeça ali um pouco inchada, pensando ainda nesse empate contra a seleção de Marrocos, mas como você bem colocou, agora é hora de virar a chave e já pensar na próxima partida. Sexta-feira o Brasil encara o Haiti. Há uma expectativa muito grande nesta semana e ela já começa a aquecer ainda mais hoje mesmo sobre o retorno do Neymar. Eu lembro a vocês que ele saiu de combate no dia 17 do último mês, então quarta-feira desta semana vai completar 1 mês de Neymar fora das partidas, fora dos treinos, sem fazer trabalho com bola. Então, dentro daquele prazo que foi passado pelo doutor Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, agora sim, 3 semanas. Será que aqueles parâmetros esperados da nota divulgada pela CBF contemplam um retorno já nesta semana? Hoje, 5 horas da tarde, tem treino. A gente vai ver se o Neymar realmente estará lá. O que eu tenho de informação e que eu ouvi é que não vamos atropelar os processos. É o que a gente tem ouvido aqui nos bastidores. Ou seja, a CBF, a seleção brasileira esperaram até agora pelo retorno do Neymar. Não vai ser agora que o processo vai ser atropelado para colocá-lo a qualquer custo na partida contra o Haiti. Tudo tem sido feito com muito cuidado e com muita cautela. Rê, há dúvidas também sobre essa relação do Endrick, que acabou não entrando em campo na partida contra a seleção de Marrocos. Tem torcedor questionando isso, mas antes de vocês debaterem, vamos relembrar como é que foi essa partida, o gol salvador de Vinícius Júnior e muito mais da estreia do Brasil nesta Copa do Mundo. Foram 4 anos de espera. Os torcedores estavam ansiosos. Espero uma boa apresentação do Brasil. 2-0 para o Brasil. E os jogadores também. Eu acho que a equipe estava um pouco ansiosa na primeira parte, demais perda de bola, pouco equilíbrio no campo. O início de uma Copa do Mundo envolve questão de ansiedade emocional. Às vezes, quando a gente tem muita energia, ela às vezes age de uma forma negativa. Diante de um Brasil desorganizado, o Marrocos teve liberdade. Brahim Dias fez um lindo passe que passou por toda a defesa brasileira. Saibari recebeu e encobriu o goleiro Alisson.
erramos algumas coisas que a gente não está acostumado a errar, alguns passes que deram muita transição e a gente sabia que eles queriam isso e acabamos forçando, a gente sabia que tinha espaço. O gol sofrido fez a seleção reagir. No banco de reservas, Neymar tentava passar instruções para os companheiros. O mister mudou o Rafinha de lado, onde abrimos o campo e conseguimos nos adaptar melhor nessa formação para esse jogo. Bruno Guimarães encontrou Vini Júnior, aquele mesmo do Real Madrid, o protagonista, o que resolve o jogo. Golaço, golaço, golaço dele! Vini Júnior para o Brasil! Ao longo da partida, o Brasil jogou fora boas chances. Artilheiro da Premier League, Igor Thiago saiu cara a cara com o goleiro e desperdiçou. Rafinha teve uma outra oportunidade e mandou nas mãos do goleiro Bono. Ancelotti promoveu mais trocas, dessa vez no ataque. Eu tenho que aproveitar de todo o elenco e não fixar. Falei ontem que a escalação inicial não era a escalação que terminou o jogo. O Endrick continuou no banco de reservas. Eu não estou aqui para falar individualmente do jogador. Na reta final ainda deu tempo de o Alisson salvar o Brasil 2 vezes. Placar final da estreia, 1-1. O telão do estádio MetLife marcou 114 km/h no chute do gol de Vinícius Júnior. O tempo na maior Copa da história também passa voando. Serão poucos dias para assimilar a estreia e ajustar o time do Brasil. Consegui fazer o gol, mas não tive 100% da minha melhor parte técnica. Acredito que eu posso melhorar nisso, ajudar mais o Brasil na parte do ataque, mas consegui ajudar muito na defesa também, onde todo mundo fez um trabalho impecável. Como eu falei antes, a gente tem que melhorar, evoluir, porque a gente vai precisar jogar melhor para ganhar a competição. Quem assumiu a liderança do grupo foi a Escócia, que venceu o Haiti por 1-0. O jogo em Boston não foi fácil. Os haitianos finalizaram até mais do que os escoceses. Quem garantiu a vitória da Escócia foi o meia John McQueen, esperto no rebote. Na próxima sexta-feira, na Filadélfia, uma nova chance. O tempo é o antídoto para tanta ansiedade. Agora o Brasil vai tentar superar os haitianos e os próprios erros. E vamos a lutar, a pelear o próximo jogo. É isso. A Copa do Mundo não se ganha o primeiro jogo. Para você ganhar a Copa do Mundo, você vai ter que sofrer, você vai ter que tomar gol, vai ter que virar jogos e a gente tem que estar preparado para isso. Já tivemos aqui manifestação via rede social de Carlo Ancelotti, a conta oficial do Mister, dizendo o seguinte: ontem demos o primeiro passo na Copa do Mundo e fizemos isso com a alegria e o orgulho de representar o Brasil. É só o começo, seguimos trabalhando e olhando para frente. Vamos juntos. É só o começo e foi um começo contra a equipe mais difícil na teoria desse grupo brasileiro. Todo mundo sabia que não teríamos vida fácil contra o Marrocos. É uma seleção bem ranqueada, está entre as 10 melhores consideradas pela FIFA. É um time que ganhou na categoria de base o Mundial Sub-20. O Ounabi, o técnico do Marrocos, veio de lá. Faz pouco tempo que ele assumiu a seleção principal. E a gente vê que eles começaram para cima do Brasil, subiram a marcação, não deram espaço, fizeram o primeiro gol e a primeira etapa brasileira foi muito sofrível, Cicinho. Não, foi sofrível, mas o Brasil teve a bola do primeiro tempo nesse erro de cabeça aí do Igor Thiago. Então, assim, o Brasil foi dominado pela equipe do Marrocos, mas também Marrocos não criou aquelas grandes oportunidades para assustar o Alisson. Era tentar chutes de fora da área, enfim. O Brasil, mesmo jogando mal, conseguiu ali conter, digamos assim, uma boa parte a equipe de Marrocos, mas é pouco para uma equipe que a gente espera que chegue pelo menos na final da competição. O que eu falo é a questão das opções
que o Ancelotti escalou para essa equipe. Você coloca o Igor Thiago, você precisa ter um lateral de ofício como o Danilo para fazer cruzamento. Não dá para você entrar com Ibañez. E outra, eu acredito que no próximo jogo o Rafinha vai ficar no banco, porque o Ancelotti segurou ele 90 minutos dentro de campo sem fazer nada. Será? Ele colocou... Eu preferia que ele colocasse o Endrick do que colocar o Rafinha no meio de 2 zagueiros. Não é a posição de ofício dele. Então, talvez ele quis dar essa minutagem pro Rafinha para ver se saía alguma coisa. Então, Ancelotti, não saiu nada. No próximo, coloca o Endrick, por favor, porque é um jogador de ofício que poderia ter levado mais perigo para a seleção brasileira. Aí é que tá. Quando ele esgota as substituições e ele vai escolher o Danilo Santos, muita gente se questionou, as redes sociais ferveram, porque a ausência do Endrick nesse jogo, precisando vencer, precisando pelo menos fazer mais um gol, isso foi notado, Edu. Eu não sei se a gente ganharia com o Endrick, mas é um atacante diferente, ele tem características e num segundo tempo, onde nitidamente o Marrocos cansou, poderia ter sido algo positivo para o Brasil. Não, algo positivo, Renato, e ele ia meter a correria em cima dos zagueiros do Marrocos, entendeu? Um cara que está num momento muito bacana da carreira, é um jogador predestinado, tem estrela para fazer gol também, de repente cavar um pênalti, sabe? É aquele cara que ia dar dor de cabeça para o zagueiro. E aí você pega e você não coloca, então isso é a questão, né? O nosso questionamento, por que não? Porque possibilidades ele tinha, ele podia fechar o olho, vou tirar qualquer um, porque ninguém estava bem. Então, você colocando um cara do banco de reserva, um cara jovem querendo mostrar que tem condições, sim, de ser titular da seleção brasileira, e você não coloca, então acho que o Ancelotti vai ter que abrir o olho, sim, vai ter que dar oportunidade para outros jogadores, porque alguns jogadores individualmente não foram bem, entendeu? Acho que, a gente fala da tecla que você falou, o Rafinha na seleção. Cara, infelizmente ele não está conseguindo performar. E aí você vai persistir nisso? Eu acho que aí sim, você deixou aí o jogo todo, agora no próximo jogo, coloca outro, quem sabe, para dar oportunidade. Para mim, o que eu valorizei foi a individualidade do Vini Júnior, que é tão cobrado na seleção brasileira, e se não fosse ele acreditar e fazer aquele gol, talvez o placar tivesse sido pior. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Ronaldão, bem objetivo, para o próximo jogo, já que as opções são poucas nesse sentido, Ibañez ou Danilo para jogar contra o Haiti? Estava pensando bastante, mas aí é Danilo. Ali no meio, o Casimiro também já demonstrou que está cansado, Paquetá, Fabinho Rafinha. No lugar dele? Tem que mexer. Paquetá também não foi bem, o Rafinha não foi bem. Bruno Guimarães você manteria ou colocaria o Danilo? Ou o Danilo também poderia jogar no lugar do Paquetá, né? Poderia fazer. Só que o Matheus Cunha me parece que talvez seja o cara escolhido também por ele para o próximo jogo. Eu acho que quem não teve medo de jogar foi o Bruno Guimarães. Ele ficou sozinho, o Casimiro também, deixou ele sozinho, o Paquetá deixou ele sozinho, todo mundo deixou ele sozinho. Então, acho que ele tirou porque ele cansou. O único que conseguiu render um pouco nesse meio de campo do Brasil foi o Bruno Guimarães, na minha opinião. E o Luiz Henrique não entrou tão bem, não fez aquela fumaça que a gente espera de um 12º jogador, um atacante para entrar no segundo tempo e resolver. E o Igor Thiago também teve uma chance, você falou até sobre isso, assim, o que ele teve a chance de fazer um gol, não aproveitou e depois também não teve mais nenhuma oportunidade. Teve aquela de lateral no segundo tempo, né, que ele bateu e o goleiro defendeu. Então, assim, são jogadores que a gente espera mais. É um jogador alto que ele precisa também ser abastecido, não adianta toda hora você ficar tocando no pé do cara. Então, assim, é um jogador que define muito e você precisa deixar em condições. Eu também, para esse próximo jogo, Renato, eu faria teste, colocaria o Bremer no lugar do Marquinhos para testar um outro estilo. Eu acho que o Gabriel Magalhães, que é um baita zagueiro de muita qualidade, mas eu não sei se ele não tá abalado ainda com aquele pênalti que ele perdeu na final da Champions, porque faltou no amistoso contra o Egito e no jogo agora de Copa contra Marrocos, comunicação é básico. Gente, Alisson, goleiro prestigiado na Europa, Magalhães e Marquinhos, a mesma coisa. Não se comunicam, não gritam, tem que falar, deixa, é minha. O Ronaldo tá aqui, tem que gritar. Gente, é Copa do Mundo, é aquela história, você às vezes não vai ter outra chance. Você falou tudo, tem que ter comando. Claro, comando mas tem que acreditar, tem que se comunicar, falar um com o outro. E uma coisa que me chamou muita atenção, uma coisa positiva que o Brasil tem que pegar isso e levar para o próximo jogo, é a coragem. O time de Marrocos teve coragem. A gente falou tanto aqui que tinha uma defesa robusta e um time que jogaria no contra-ataque, eles foram para cima. Falou, peraí, Copa do Mundo, tem um pouquinho de tempo, nós vamos para cima. E esmagou o Brasil no começo do jogo. Não teve tanta chance, sim, mas o volume de jogo de Marrocos impressionou pela coragem dos jogadores. Então, que eles peguem um pouco de coragem no primeiro jogo, que acabou o nervosismo, e levem para o segundo jogo.
É impressionante. O Hakimi jogou muito, mas o Boadi também, o número 6, não é? Do Lille. Impressionante. Impressionante que categoria. Todas as bolas, ninguém acertou mais passes do que ele. E a gente vai falar mais sobre Brasil, seleção brasileira, Copa, mais gols da Copa pra você aqui no Jogo Aberto. Copa do Mundo, primeira rodada do Grupo B, Santa Clara, Califórnia e a Suíça, entre várias oportunidades criadas, só conseguiu marcar contra o Catar num pênalti do goleiro Freuler, tudo checado pelo VAR. Breu embolou, se encarregou da cobrança aos 16 minutos de bola rolando. Aos 49 da etapa final, na dividida pelo alto, festa de cookie, mas o gol foi contra de Murray em 1-1. Suíça, Catar, Canadá e Bósnia dividem a ponta da chave, mas os suíços lideram pelo menor número de cartões amarelos. Já pelo grupo D em Vancouver, a Austrália surpreendeu a Turquia numa rápida reposição de bola a partir do goleiro, aproveitando o lançamento de Paul Ocon. Irankunda aplicou o drible da vaca no marcador e finalizou na saída do goleiro. No segundo tempo, com liberdade, Metcalfe arriscou de fora e definiu 2-0 Austrália, vice-líder da chave, atrás dos Estados Unidos no saldo. A Turquia vem em terceiro à frente do Paraguai. E para fechar em Monterrey, a Suécia atropelou a Tunísia. Pressão total desde o início e com 7 minutos de jogo, na terceira tentativa seguida, a Yari de fora da área encheu o pé e estufou a rede pela primeira vez. Dali em diante, os tunisianos partiram para o abafa e cederam os contra-ataques. Resultado, aos 29 minutos, na individualidade, Alexander Isaac tratou de ampliar a vantagem. A seleção do norte da África até chegou a diminuir a diferença no final do primeiro tempo no desvio de cabeça de Omar Rekik. Só que depois do intervalo veio a surra sueca. Alexander Isaac bateu a carteira de Skiri no ataque e serviu. Vitor Gyökeres acompanhava o lance e só teve o trabalho de colocar a bola na rede, era o terceiro. A 7 minutos do fim do tempo regulamentar, Svanberg substituiu Karlström e no primeiro toque na bola já estava comemorando. O assistente chegou a marcar o impedimento, porém na revisão o VAR entendeu que o leve toque de Isaac validou o lance. Nos acréscimos de uma outra bola roubada, a Yari deixou mais um e além de se juntar a Balogun e Havertz na artilharia da Copa, definiu. 5-1 Suécia, líder do grupo F, à frente de Japão e Holanda. A Tunísia segura a lanterna. Gente, essas goleadas aí fazem com que todo mundo fique, no mínimo, preocupado. Olha quem Gabi. Beijo. Já você vai dar uma voltinha ali, mas já volta, né? Já tô em Literalmente. volta, já tô em volta. Beijo. Vini Júnior, será que aquele Vini melhor do mundo vai voltar para a Copa do Mundo? Pelo menos na individualidade, ele fez a diferença no empate contra o Marrocos. A seleção tinha posse, mas não tinha controle. Tinha nomes importantes, mas poucas conexões. Quando perdia a bola, faltava organização para reagir. E foi justamente assim que nasceu o gol marroquino. Ibañez tentou um passe forte demais para Lucas Paquetá. Paquetá não conseguiu dominar. O Marrocos recuperou, a jogada avançou. Gabriel Magalhães errou o tempo do posicionamento. A defesa abriu. E Saibari apareceu cara a cara com Alisson. O toque foi de categoria. O lance foi mais do que um erro individual. Foi um retrato do Brasil naquele primeiro tempo. O Brasil foi mal. A atuação deixou dúvidas. O coletivo não funcionou como esperado. Mas justamente quando o time não conseguia encontrar soluções, apareceu o talento individual. Aos 32 minutos, a bola chegou pela esquerda. Vini recebeu aberto, trouxe para dentro e bateu firme no canto para empatar a partida. Durante anos, quando o Brasil precisava de uma solução, a bola procurava Neymar. Na estreia desta Copa, Neymar estava fora de campo. E quem respondeu foi Vinícius Júnior. Não em uma noite brilhante da seleção, mas justamente em uma noite ruim. E virou personagem de uma estreia em que o Brasil foi salvo pelo talento individual. Acredito que eu posso melhorar muito ainda, consegui fazer o gol, mas não tive 100% da minha melhor parte técnica. Acredito que eu posso melhorar nisso, ajudar mais o Brasil. Seguinte, o pessoal tá circulando e bem lá pelos Estados Unidos. A Gabi Guimarães já estava lá no centro de Nova Jersey, não é? Fazendo todo aquele reconhecimento. E agora
Vamos a Nova York. Felipe Killing. Que coisa, eu tô olhando esses táxis amarelos tão tradicionais aí em Nova York. Me lembra do Brasil. Passei um nervoso, fiquei tensa. Tudo bem que no final o empate até que não foi tão terrível, mas foi, enfim. Até agora estou decidindo o meu humor. Bom dia. Mas vendo você, o humor melhora, viu, Killing? Que legal, Renata. Olha, eu também fiquei muito bravo com o jogo do Brasil, mas o meu humor melhorou. Estou aqui em frente à Estação Central. Vou pedir aqui para o cinegrafista Fernando Dornelles mostrar a região que a gente está, porque a minha missão hoje é entender o que o mundo pensa sobre o Brasil, principalmente depois da atuação diante do Marrocos, porque muito se espera do Brasil. A gente pode ir mal, mas o Brasil não é indiferente. Podem falar bem, podem falar mal, mas sempre falam do Brasil. Vamos andar aqui em frente à Estação Central. Essa é uma cidade caótica. Vamos ver se a gente consegue falar com algumas pessoas. Do you have a minute? What are we talking about? World Cup, soccer. Are you following it? I mean, I love Portugal, so I'm a Portuguese fan, and that's about it. Okay. I have not been following it as closely because I was watching the next game. Thank you very much. Bom, ela falou que não está acompanhando muito a Copa do Mundo, mas que ela gosta de português. Será que a torcida dela é pro Cristiano Ronaldo? Vamos ver eles aqui, ó. Hello, do you have a minute? English, Spanish, Portuguese? English. English. Are you following the World Cup? I'm sorry? Are you following soccer, the World Cup? Yeah, my team lost. Which is your team? Ecuador. Ecuador, okay. Yeah. What do you think about Brazil, the national team? I think they're going to do good. Really? Yes. Olha só, Renata, a gente tem uma percepção do Brasil que a gente não vai muito bem. Ele já acredita que o Brasil vai bem. Do you think Brazil is going to do good? I think so, yes. Yeah. Inshallah, they're going to do well. Inshallah, do you think you can make all the way to the final? I'm not sure. Yeah. Yes, I think so. Okay. Yeah. Brasil. Yeah. Aí, ó, equatorianos confiantes na seleção brasileira, porque depois, principalmente do primeiro tempo contra o Marrocos, o Brasil não foi bem, né, Renata? E eu não fui o único que fiquei bravo, você também não. E vai, Brasil, vem aqui, ó. Vem aqui, brasileiro. E o Ancelotti também ficou muito bravo, eu acho que você reparou na entrevista coletiva. Brasileiro. Isso. Bom, depois do empate contra o Marrocos, qual que é a sua sensação em relação ao Brasil? Bom, eu acho que a gente precisa fazer algumas mudanças no time, o Ancelotti, né? Precisa aproveitar que o resultado não foi tão bom, né? Tirar alguma coisa positiva disso. Acho que tirar o Igor Thiago, colocar o Endrick é para ontem. E a gente precisa tirar o Casemiro do time. Ancelotti, pelo amor de Deus, coloca o Danilo no meio campo. Aí, ó, clamor popular, Spanish. Spanish passou aqui, ó, Spanish. Bom, obrigado. Vou falar com o espanhol aqui, que a seleção da Espanha é muito boa. Soy de Brasil. Sí. ¿Has visto el juego de Brasil contra Marruecos? Sí, lo vi. Sí, sí. ¿Qué piensa de la selección de Brasil? A ver, creo que le faltan jugadores, le falta un poco, no es la Brasil del 2002 que vimos, le falta de todo un poco. Creo que Rafinha y Vinicius, no sé si se llevan bien del todo, porque claro, Madrid, Barça y tal. Pero a ver, Ancelotti es un buen entrenador, yo creo que puede sacar provecho y Marruecos también es un gran rival, entonces un empate creo que es algo positivo al final. Bom, ele falou que o Rafinha e o Vini, ele conhece bem espanhol, não foram muito bem, mas eu acho que a frase que eu vou pegar dele é a seguinte: faltou de tudo um pouco, Renata. E é bem isso, ele foi preciso, porque quando a gente olha defesa, meio-campo e ataque, temos reclamações e temos considerações para podermos, inclusive, pedir mudanças. Agora, o que não muda é a presença de Chico Garcia por aqui. Hello. Chiquito, trabalhando mais cedo, você e o Sgarbi. Quer dizer que você tem algo para contar e depois vamos falar de seleção, não é? Bom dia. Bom dia, Rê. Bom dia, Rede. Chiquito, daqui a pouquinho no debate, bora. Vamos trocar uma ideia pesada hoje, hein? Seleção brasileira, Copa do Mundo. E agora a gente aproveita para virar a rede. Seguimos com o que está acontecendo no grande campeonato de seleções. E a gente vai falar do Brasil e dessa estreia tão criticada contra o Marrocos. E é o seguinte, Copa do Mundo
mundo não se restringe apenas ao coração verde e amarelo, a torcida pela seleção, mas também a Copa é importante para a gente acompanhar outras seleções apontadas como favoritas, com grande potencial, com excelentes jogadores, e é o caso da Espanha, que daqui a pouquinho faz a sua estreia lá em Atlanta, vai jogar contra Cabo Verde. Muita gente esperando uma goleada, uma estreia daquelas, e quem acompanha tudo de pertinho é o Thiago Leme, que vai trazer as informações aqui no Jogo Aberto. Olá, Thiago! Oi, Renata, um grande abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Jogo Aberto. Hoje é dia de estreia de uma das seleções favoritas a ganhar esta Copa do Mundo. A Espanha, atual campeã da Eurocopa, vai enfrentar Cabo Verde aqui na cidade de Atlanta daqui a pouco. Dois dos principais nomes desta seleção espanhola, os atacantes Lamine Yamal e Nico Williams, que se recuperaram recentemente de lesões, vão começar o jogo no banco de reservas, mas podem entrar durante a partida. Por outro lado, outros destaques como os meio-campistas Fabián Ruiz e Rodri, também o atacante Ferran Torres, serão titulares. Ontem, na entrevista coletiva pré-jogo, o técnico Luis de la Fuente falou sobre essa condição de favorita da Espanha neste Mundial. Al final puede haber muchos candidatos y solo gana uno. Exactamente igual de favoritos, y a veces incluso alguien que es menos favorito puede ganar. Luego, tiene la importancia que tiene. Yo le doy importancia por el reconocimiento a una trayectoria de unos jugadores que están haciendo un recorrido excepcional, impecable. E isso é o importante. E para afiar uma invencibilidade de 30 jogos da Espanha, o adversário será Cabo Verde, uma das 4 seleções estreantes, vai disputar a Copa do Mundo pela primeira vez na história. Nas eliminatórias da África, Cabo Verde surpreendeu e ficou em primeiro lugar num grupo que tinha a tradicional seleção de Camarões. Um dos principais nomes da equipe africana é o experiente goleiro Vozinha. Portanto, daqui a pouco, no estádio lotado e muito calor aqui em Atlanta, Espanha e Cabo Verde. Voltamos com você, Renata. Muito obrigada, Thiago Leme. Que privilégio acompanhar a Espanha de pertinho, ainda mais que a gente tem o Nico Williams e principalmente o Lamine Yamal de volta. É uma seleção muito forte, tem uma base bem solidificada do Barcelona, com outros jogadores que estão espalhados também pela Europa. Dessa vez a Espanha não levou os jogadores do Real Madrid, espanhóis que atuam no time da capital. E é uma equipe que fez, primeiro, na Eurocopa, ganhou da Inglaterra a final e eliminando França e Alemanha, só para lembrar. Nas eliminatórias europeias foram 5 vitórias e um empate, ou seja, a Espanha não perdeu. Ronaldão, qual é o poder ou o tamanho do poder dessa Espanha que está chegando muito, muito prestigiada na Copa? Mas é goleada, né? Goleada na certa, estreia com goleada. Cabo Verde, não tem tanta... Mas se amadurecer... Agora eu entendi. Falando em Mundial, não tem tanta expressão, a verdade é essa. Espanha aí, o Yamal pode ir bem. Agora, é o que eu falei aqui, é o começo. Tem o nervosismo, porque o Brasil teve... Só o Brasil... A Espanha está nervosa? Não, mas só o Brasil vai ficar nervoso? Não é possível. Então a gente espera aí um tropeço de 1-1, sei lá, 2-2. Espera também que eles tropecem também, né, nos próprios erros, né, Cicinho? Cicinho, Espanha é uma seleção que tem que ser muito bem considerada, é favoritaça na Copa. Favoritaça, principalmente contra Cabo Verde, né? E essas seleções também dão uma sorte de estrear, né? Olha a estreia. Mas contra o Haiti a gente pode ter essa sorte, não era o que diziam antes da Copa? Mas antes do jogo contra a Escócia. É que a primeira imagem é a que fica, né? Então, assim, enquanto uns estão desesperados, os outros, o que a gente espera é a Espanha estreando e estreando bem, exatamente por conta do favoritismo, né? E faz como a Alemanha fez, né? Tem que fazer o máximo de gols possível para se tornar ainda mais temida nessa competição. Seria uma zebraça, né, Edu, se não ganhasse ou não goleasse Cabo Verde. Ah, não tem como, né, Renata? A gente vê a Espanha realmente é uma seleção muito forte, jogadores talentosos e com certeza é goleada na certa. Muito bem, já mais seleção brasileira por aqui. A gente fala muito do Brasil, mas e qual foi a sensação ou a avaliação da torcida do Marrocos depois que eles empataram com o Brasil? O Nilton Nunes acompanhou tudo de perto e vai contar pra gente como os nossos adversários da estreia ficaram empolgados com o resultado.
Durante 3 dias, acompanhamos em Rabat a expectativa dos marroquinos para a estreia da sua seleção na Copa do Mundo. É uma final antecipada. O Marrocos vai vencer se Deus quiser. Os marroquinos fizeram uma campanha histórica na última Copa do Mundo no Catar. Ficaram entre as 4 melhores seleções do mundo e chegaram às semifinais. Desta vez, esperamos ir novamente às semifinais ou, quem sabe, até a final. Por que não? Nós somos os brasileiros da África. Olha, a reação deles, que eu tenho percebido, eles estão muito animados, estão muito convictos, né? Empolgados, confiantes que vão ganhar do Brasil. Então, assim, é algo impressionante, né? Qualquer pessoa que você conversa na rua, eles falam que hoje o jogo vai ser Marrocos 2, 3, 4-0. Antes da partida, o clima no estádio Moulay Al Hassan era de total confiança. Os africanos tiveram bons momentos, criaram oportunidades e contaram com o apoio constante de sua torcida, mesmo com toda a distância. Quando saiu o gol marroquino, a sensação foi de alívio e esperança. O sonho da vitória parecia cada vez mais próximo, mas o Brasil reagiu e chegou ao empate. Nas arquibancadas, o entusiasmo deu lugar a uma mistura de silêncio e apreensão. Ao final do primeiro tempo, muitos acreditavam que os Leões do Atlas poderiam ter saído com um resultado ainda melhor. Estamos um pouco surpresos com o resultado. Não esperávamos sofrer um gol do Brasil, mas o Marrocos fez um primeiro tempo muito bom. Com o passar dos minutos, a expectativa de uma vitória certa foi dando lugar à percepção de que o empate poderia ser um resultado valioso. Quando veio o apito final, o empate em 1-1 provocou uma mudança de sentimento entre os torcedores. Os marroquinos nestes dias demonstraram muita confiança de que o Marrocos venceria o jogo contra o Brasil. Não venceu, nem Marrocos, também o Brasil não venceu. Mas os marroquinos demonstraram ao final do jogo que este empate para eles foi muito bom. Para um jogo de abertura entre Marrocos e Brasil, o empate em 1-1 é um bom resultado. Mas claro, esperávamos a vitória, mas o Brasil é uma grande potência do futebol mundial. Mandamos um abraço a todo o povo do Brasil. Corações do Marrocos para vocês. Nós amamos vocês. Não, já é hora de começar o debate e tá próximo, hein? Agora que bate grátis todo dia, adoro! Rona! Fala, bebida! Não sei, hoje a gente tá meio, né? Borocochô. Meio lá, meio cá. Borocochô é uma boa palavra. Não sei, olha. Me diz uma coisa. Será que o Hendrick, na hora do jantar, na concentração da seleção brasileira, ele colocou ketchup na pizza? ou maionese. Ou ele cortou o macarrão pra comer, porque o homem não colocar ele, acho que ele fez alguma coisa desse tipo, hein, bebê? Pois é, foi um apelo na rede social. O Hendrick ganhou mais de 600 mil seguidores pedindo a presença dele no time titular, principalmente. Pode acontecer contra o Haiti. Vamos ver o que passa na cabeça do nosso treinador, hein? Agora, falando nisso, as ideias sempre são fluídas, rápidas, precisas no cérebro de Marco Aurélio Couto. É muito rápido esse homem. Que loucura. Boa tarde, bom almoço, doutor. The Flash. Obrigado, Renata. Boa tarde a todos, né? Um jogo chato que a gente Que é isso? Que não começa assim, não. A palavra que eu tenho pra falar é o seguinte, eu fiquei triste. Que Foi isso? algo que eu esperava tanto, tão ansioso. Eu fiquei zonzo. Eu fiquei triste, achei que ainda mais vai melhorar. Vamos ter fé que vai melhorar. Como será que ficou João Pedro Sgarbi? Sgarbi, boa tarde. Não foi aquela vitória que a gente encomendou, hein? Sem gás, Rubio. Ribeiro, tá difícil. Tá perdendo a potência. Calma, doutor, é segunda-feira, vamos animar um pouquinho, faz parte, estreia, doutor. O senhor sempre fala que faz parte do jogo. Ainda tô absorvendo. Ah, tá, entendi. O senhor analisou o jogo. Esponja. Não viu. Um beijo, Rê. Você e meus amiguinhos aqui, vambora. Chico Garcia, que coisa, hein? O empate com uma seleção que hoje é mais forte, é mais considerada, tem evoluído. Porém, o Brasil é que deixou a desejar, hein, Chiquito? O problema foi a atuação dos nossos jogadores. Boa tarde a todos. Sabe aquela história, pô, meu time não vai jogar 50 dias, agora é a seleção. Legal. Lembrou do Grêmio? Mas, nossa senhora, parecia. Ai, que tristeza. Mas como diz o doutor,
Sabe aquela frase, pior que tá, não fica? Eu espero, né? Espero que daqui a gente... Parece que a gente tomou uma goleada, gente. É Calma. a sensação. Que isso, gente? Segunda-feira com chuva, vamos animar. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu já propus, ele não aceitou. 6 meses, se ele tivesse caprichado no spinning, no preparo físico, era titular da lateral direita do Brasil. Cicinho, eu falei pra você há 6 meses, dá um jeito na vida, volta, porque não temos, só temos zagueiros querendo ser laterais e não funcionou. Meu Deus, Cicinho! Boa tarde, Renato. Boa tarde, amiguinhos. Eu até poderia, mas assim, eu era daqueles que irritava italiano. 5 anos na eu cortava o macarrão. Você cortava? Então você irritava os caras lá, E além do mais, você não sabe dessa, né? Sem entregar o sal na mão do italiano, eles não gostam, não. É mesmo? Aí eles jogam assim e faz uma perdição. Então eu ia irritar, eu não ia jogar também, não. Edu Dracena, que coisa, hein? Realmente, se tivéssemos vencido um 2-1 apertado, jogando mal, iríamos criticar, ok, mas pelo menos vencemos, 3 pontos na conta. E agora o discurso é esse, pelo menos não perdemos para o Marrocos. Boa tarde. Boa tarde, Renata. Boa tarde, meus amigos aqui. Analisar assim o copo meio cheio. Eu tô confiante ainda. Agora, que a gente tem que mudar a nossa postura, a nossa atitude, teremos que mudar. Porque se continuar da mesma forma, aí a vaca pode ir pro brejo, gente. Cuidado. Agora, Ancelotti, o Endrick, meu filho. Coloca o Endrick pra jogar que ele vai te salvar. Escuta o que eu tô te falando. É mudança que o povo quer, então vai ter mudança. E é agora. Sai Vini Júnior, entra Everton Guimarães. Ei, Everton! Ai, Everton! Ai, não sei, tive uma dorzinha de cabeça aí no final de semana. Ainda tá incomodando, viu? Boa tarde, buenas, muchacho. Buenas, muchachos. Aqui nós estamos passando por umas reformas aqui, então de vez em quando a gente vai estar num ambiente diferente, porém com a mesma raiva de sempre. O mesmo rancor de sempre. Eu não suporto ver jogador preguiçoso dentro de campo. Jogador que não corre, jogador que trota para recompor. Eu não suporto ver jogador preguiçoso. E o pior, Casemiro usa a caneta e emagrece, você não está conseguindo correr. Caneta azul? Ai, tem muitos adeptos por aí, né? Ah, meu Deus. Bom, antes da gente mostrar mais alguém que está no debate, olha só, Brasil, além de não ganharmos do Marrocos, você deu essa satisfação para o nosso caramelo de acertar o placar! Nossa, o palpite, se liga! Por quê? Agora, palpite. Alisson, você será o primeiro a palpitar para você mesmo, né? Brasil, seleção contra Marrocos. Não vai levar gol, né, velho? Não vou levar gol. 3-0 Brasil. Uau! 3-1 Brasil. 2-0 Brasil, sem gol contra o Alisson. 2-1 para nós, Renata. Vou com o Everton, Rê. 2-1 Brasil. Vai tomar gol, Alisson? Não. Não? Não vou. Tá, então os gols do Brasil no segundo tempo. 2-0 Brasil. 1-0 Brasil. Eu tô muito confiante também na seleção brasileira. 1-0 igual o Cicinho. Eu acho que não vai ser uma estreia tão fácil, então 2-1 pro Brasil. Ulisses. Olha, pra mim, 3-0 pra seleção brasileira. Ele toca na saída do Vale, se mete no fundo da rede pra abrir o placar pra Marrocos. E pra você, capelã? Ulisses. Aqui está um brasileiro e vou torcer pro Brasil, mas... 1-1. Vira casaco. 1-1. É meu popozão. Eu conheço o meu eleitorado. Eu tenho certeza que no fundo, o placar que ele gostaria de falar era Marrocos vencendo. Mas daí como ele tá lá, tá no meio do povo, tá fazendo um sucesso danado, muito popular, ele resolveu apostar nesse 1-1. E não é que se deu bem, Capela! Good afternoon, my boy! Ai, olha lá. Olha lá, você tem que aguentar isso? Ai, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu odeio ter que falar isso, eu detesto ter que falar isso, mas eu avisei.
assim como eu venho avisando, assim como eu falei lá atrás. Agora todo mundo vai querer entrar no meu barco. Não tem problema, deixa a porta aberta para vocês entrarem. Todo mundo agora vai querer surfar comigo. Quando eu falei lá atrás, que o Ancelotti estava perdidinho no pagode, você que sabe de bola, a CBF contrata o Capela. Eu trouxe aqui o caminho da roça e vocês não vieram comigo. E agora vocês estão tão perdidos quanto o Ancelotti. Eu sou o Caramelo, mas vocês que caíram no caminhão da mudança. E eu estou aqui para rebatizar Carlo Ancelotti. Eu não chamo mais o Ancelotti de Ancelotti. A partir de agora, neste programa, Carlo Ancelotti, porque ele segue perdido no comando da nossa seleção brasileira. Vai, Brasil, seremos hexa! Tá, então é o seguinte, eu quero ver você ter coragem de falar que o Brasil vai empatar com o Haiti. 1-1 com o Haiti, pode ser o seu placar? Olha, mas aí, você lembra aquela história da miragem que eu falo do Corinthians? Que na Libertadores... Não fala do Corinthians, velho! Daqui a pouco chega, daqui a pouco vai voltar pra realidade. O que vai acontecer com o Brasil? O Brasil vai até ganhar do Haiti, que é bem cozidinho. Talvez até vence a Escócia. Aí a bancada da pachecada, ó... vai colocar gazélio no peitão, vai sair aqui pelas ruas. Aí na hora do mata-mata, quando a gente cair, eu vou avisar de novo. Eu avisei e vocês vão entrar no meu bote e vamos passear livremente bote aí pelo tá mar furado. aberto. Não, um bote com o Capelani junto já afundou, né? Não tem, não pode, não aguenta. Marco Aurélio Cunha, na sequência, vamos ouvir a sua opinião sobre o Capelanes, inclusive, sobre o que ele disse agora. Mas antes, Carlo Ancelotti por aqui. El partido, sobre todo la primera parte, fue difícil porque yo acho que el equipo estaba un poco ansioso en la primera parte, de más pérdida de bola, poco equilibrio no campo. Segunda parte mucho mejor. Ha sido un partido difícil, el equipo va a mejorar en los próximos juegos. Tenemos que hacer la evaluación de lo que pasó en la primera parte. El equipo no jugó bien, algunos problemas de equilibrio del equipo, falta de más bola perdida y de ahí tenemos que mejorar este aspecto. La segunda parte fue mejor, no tenemos que perder la confianza porque en el primer juego de la Copa del Mundo todo puede pasar, no podemos pensar que el equipo está perfecto en el primer juego. No, tomamos ese resultado que no es malo y vamos a luchar, a pelear el próximo juego. A Copa del Mundo não se ganha o primeiro jogo. Eu não estou aqui para falar individualmente do jogador. Eu hablo do equipo. O equipo na primeira parte não jogou bem, na segunda parte melhor. Tivemos algumas oportunidades, temos que acertar mais. Marco Aurélio, ele disse, o mister, Copa do Mundo não se ganha no primeiro jogo. É por aí? É uma ideia, mas não é por aí, porque você tem que analisar o que o Brasil fez. Eu nunca vi tanto erro de passe, de saída de bola, de dúvida para quem ia tocar a bola ali na saída. Assim, erros absurdos, técnicos e táticos. Então precisa se reacertar esse meio-campo, foi muito lento. Fiquei decepcionado com a falta de recomposição do time. O ataque sempre é bom, o Brasil tem ótimos jogadores no ataque, mas a gente está capenga de laterais e meio campo. Se a gente não acertar isso, a volta é rápida. Mas nós precisamos ter um reforço aí de marcação, melhorar um pouco a composição, ter laterais mais rápidos. Gostei muito do Fabinho, achei que entrou muito bem no jogo. E, claro, a gente espera a Endrick, a gente espera outras soluções para o Ancelotti, porque não está bom, não. Mudança para ontem, Cicinho, é isso? Mudança para ontem. Eu já pensaria nessa questão do sistema defensivo, eu bato naquela tecla. Se você tem um Igor Thiago jogando de titular, um cara alto que é acostumado a bola de cabeça, você precisa de um lateral de ofício, então o Danilo seria a melhor opção para ter entrado nesse jogo. Mas para o segundo jogo agora, o Rafinha, ele deixou os 90 minutos, ele tentou recuperar o Rafinha. Então o Rafinha não deu, não custa nada deixar ele no banco nesse jogo contra o Haiti, e eu testaria também o Bremen no lugar do Marquinhos. Montaria outra dupla de zaga ali, até para fazer ou do teste. Gabriel Magalhães.
Não, no lugar do Marquinhos. Deixaria o Gabriel Magalhães e o Bremer. Marquinhos é o capitão do time. E daí? Ele não vai sair. O Casemiro era capitão também, não foi Tudo capitão bem, e saiu mas- no primeiro tempo. E por que Aí que era ele joga? 10,94, não tava bem, saiu também, né? Agora, um cara que eu acho que ele não vai mexer é o Bruno Guimarães. Esse, porque a gente tá falando muito do Danilo Santos, que seria uma possibilidade, principalmente no lugar do Bruno Guimarães. Isso não vai acontecer. O Paquetá, o que vocês acharam do Paquetá, honestamente, Edu? Não gostei, Renato. Não gostei realmente, não jogou bem. Eu já colocaria um meio totalmente diferente. Eu colocaria o Bruno Guimarães e o Danilo junto. Colocaria o Ryan na ponta. E colocaria o Hendrick no ataque. Colocar a juventude, colocar a molecada para correr. Sabe, aquele ímpeto, sabe? Trazer a seleção brasileira novamente, sabe, com aquela O vontade. cara que mais surpreendeu, o Boadi, né, que foi o número 6 do Marrocos, tem 18 anos. Então, olha 18 anos e jogou como um gigante, no estilo de cabeleira lá, cucuredia. E aí a gente vê que não é a questão de idade, é a questão de querer. Aqui a gente tem um Juvena, comenta como todo mundo. Personalidade. Parece que já tá há 30 anos. E é isso, na vida é como você encara o seu desafio. Que moral, hein, Pode colocar no currículo essa daqui, Depois a gente conversa. E o cara tem que estar preparado para as oportunidades. E eu acredito que esses jogadores estão preparados. É isso. Foram convocados, né, Edu? Então, é isso. Dá oportunidade. Vamos ver como é que é. Vai ter gente que vai discordar, vai dar porrada agora e tá tudo bem. Não acho que é pra tanto. Vem da Você repercussão. vai ser mais conservador? Vou, e não é passando pano, até porque tem muitas críticas pra fazer em relação ao desempenho. O início do jogo é uma vergonha do Brasil. Primeiro Errando tempo. passe, nervoso, primeiro tempo nervoso. O Ancelotti vai ter que ser corajoso agora e coerente de fazer mudanças. Pô, Rafinha, craque no Barcelona. Na seleção não tá bem, é banco. Tem Ryan, como o Edu E trouxe por que bem. não foi substituído? Eu sei que fica aquela coisa, pode decidir a qualquer momento, mas não é só isso. Mas em que momento decidiu? Se não tá bem, Copa são 8 jogos, tiro curto é banco. Vai pro banco, descansa um pouco ali, põe quem tá, Luiz Henrique, Ryan, Hendrick também, que fez essa função, muitas vezes, de jogar um pouco mais aberto. Mexe no time. Casemiro, não tá bem também, banco. Fabinho entrou voando, por exemplo. O Ibanez não foi bem, testa o Danilo, aí é um problema que a gente tem na lateral. Só que eu vendo a repercussão, muita gente, nossa, meu Deus do céu. Cara, o jogo mais difícil dessa primeira fase, das seleções que nós colocamos ali como possíveis candidatas, favoritas, foi do Brasil. Marrocos, eu vejo como uma soberba, entre aspas, nossa, assim de... Nossa, meu Deus, o Brasil tinha que ter goleado, o Marrocos tinha que ter ganhado. Não é assim. Uma estreia, a Argentina em 2022, o Ronaldo traz muito aqui, perdeu o primeiro jogo. Aí promoveu algumas mudanças também ali, principalmente na postura. Mas ninguém ia tocar no Messi, né? Ninguém ia tirar o Messi do time. Eles tinham um craque pra mudar tudo isso. Claro, de jeito nenhum. E o Vini tem que ser o craque agora. Exatamente, mas não dá pra esperar só pelo Neymar. Eu só não vejo esse clima de terra arrasada. Tem que mudar, tem que melhorar a postura, melhorar desempenho, mas esse clima como se, nossa, empatou com o Marrocos, agora já era, eu não vejo assim. Eu prefiro ter um pouco mais de calma. Agora, Everton Guimarães, o Ancelotti postou lá uma mensagem otimista, não é que é só o começo, mas realmente, assim, a seleção mais difícil, eu concordo com o Sgarbi. Marrocos, já enfrentamos. Agora, tem que jogar tudo, a vida, para mostrar espetáculo, para conquistar titularidade, para também lembrar as pessoas que o Brasil está na Copa. Haiti, Escócia, tem que ganhar e ganhar bem. Renato, semana passada a gente estava discutindo sobre as possibilidades da seleção e num trecho aqui de uma participação minha eu disse que se o time todo não marcar e não se dedicar muito, numa Copa extremamente física, ninguém tem espaço para jogar, A média de idade da seleção de Marrocos era bem mais baixa que a gente. Eles tinham mais ritmo, eles são mais organizados. O Ancelotti só tem 13 jogos no comando da seleção. Tudo isso influencia. Mas dizer para mim que a seleção, a ansiedade da estreia e etc e tal, isso não me pega. O que me pega é a falta de disposição para marcar, é a falta de disposição para correr. É achar que com a bola nos pés a gente vai ganhar de qualquer um e não vai. Então, o grande problema nosso, primeiro, organização por pouco tempo de trabalho. Mas você ter um meio-campo. Primeiro o Ancelotti mudar radicalmente a escalação. Quer dizer, mudar radicalmente, não estava nem acreditando naquela que vazou, sabe? Mas eu, por exemplo, disse que, o Ibanez tem que ir para a lateral. Eu posso errar, ele que está vendo o treino, não. Ele prende do lado do Hakimi, principalmente do lado do Hakimi e do Brahim Dias, ele prende o Douglas Santos. Mas ele solta um jogador que tem característica de marcação, que é o Ibanez pela direita, não fez nenhuma coisa nem outra.
E quando o Ibanez subia, quem que cobria ele ali? Ninguém, porque o Casemiro, o Emerson, quando era volante da seleção, tem quase a mesma altura do Casemiro. Tinha 10 quilos a menos, num período em que o futebol era menos exigente fisicamente. Agora, com o futebol exigente como é, do aspecto físico, o Casemiro com 1,84 tem 85 quilos, ou 1,85 tem 84 quilos, estão de brincadeira. Ah, mas está falando que ele está gordo? Pesado ele está trotando. O Paquetá trotando, o Bruno Guimarães não sabia o que fazia nesse meio campo, sem o Paquetá ajudando e sem o Casemiro. A gente já tem os problemas nas laterais. Então, o Ancelotti tem que mudar radicalmente, mas não sei se vai. Eu acho que o Matheus Cunha entra, eu acho que o Danilo entra, mas eu acho que ele mantém a base de meio campo dele. Infelizmente, eu acho que vai acontecer. O Danilo tem que entrar nesse meio campo, nada o Paquetá, ele faz por dentro, o Rafinha por fora. E se o Rafinha também não render, tchau e benção também. Minha paciência esgotou. Agora, ele surpreendeu na escalação. Vamos pensar antes do jogo. Na hora em que a escalação foi divulgada, já foi uma surpresa, porque não se colocava o Igor Thiago como titular, o Ibanez não era a aposta mais certeira para começar jogando. O Paquetá, sim, a gente já imaginava. Mas se ele tirar o Paquetá e colocar o Matheus Cunha, algo que ele já fez no ciclo todo desde que assumiu o Brasil, não seria uma surpresa. O Endrick, eu concordo, gente, é para dar uma mudada, uma diferenciada, para pelo menos confundir um pouco mais os adversários. Chico, aí é que tá, todo mundo pedindo mudanças em todos os setores. Esse aqui é o problema, esse aqui é o detalhe. Sabe quem entrou no bote do Capelanes? O Ancelotti. Porque eu não concordava com algumas questões, a gente falou aqui, né? O Matheus Cunha não seria o meu titular, pelo que o Danilo vem jogando, até pelo sistema mais ofensivo. Eu também começaria já com o Endrick no primeiro jogo, mas entendia, Ancelotti. Você ter um pouquinho mais de cautela, deixar para o segundo tempo aquela movimentação com o Ryan, Endrick, Luiz Henrique, beleza. Só que quem rasgou o próprio roteiro foi o treinador da seleção brasileira. Ele colocou um time que nunca tinha jogado. Ah, ele treinou durante a semana, mas ele simplesmente, faltando uma hora para começar o jogo, comunicou aos jogadores que ele ia fazer tudo o contrário do que ele tinha pensado. Eu podia não concordar com o esquema dele, mas ele tinha uma ideia. E ele simplesmente pegou essa ideia e jogou no lixo. E o pior de tudo, a execução foi péssima. Um time afastado, um time sem conexão. Individualmente, olha, ontem depois do jogo, no sábado, eu acendi uma vela para Nossa Senhora do Gol achado. Porque se não é Vini Júnior, obrigado Vinícius Júnior, se não é Vini Júnior numa cartola que ele tirou um gol, não sei de onde, ele achou um gol para o Brasil. Foi um golaço. Nós teríamos perdido o jogo. E, Marrocos não criou chances tão claras e tal. Gente, o jogo foi controlado por eles. E não é sobre a dificuldade que nós pegamos realmente como um grande adversário. O fato é que nós não jogamos nada. Nós não fizemos nada para equiparar isso. Olha, a atuação do Brasil ela foi constrangedora, inclusive individualmente, com alguns jogadores que precisam sair. As boas notícias, ele estava pistola. Que nem o canarinho, o Carlo Ancelotti. Isso é bom. Isso significa que ele vai ter que mudar. E no intervalo ele já fez 2 trocas, mas ele tinha que fazer mais. E o erro capital dele para fechar e dar minha sublinhada final, Capelanes, o Endrick, pelo amor de Deus, Ancelotti. Pelo amor de Deus, você tem... A melhor coisa que você tem no banco de reservas é o menino Endrick. Toda vez que ele entra, alguma coisa acontece. Cai um temporal, um raio, alguma coisa acontece. Ele dá um passe, ele faz um gol, ele sofre um pênalti. E ele não entra. Ele tem 5 trocas e ele não entra. Isso vai ter que mudar urgentemente. E olha, eu sei que os caras são convocados pelos clubes e pelo que eles apresentam no lugar onde trabalham. Mas tem jogador que tem estrela na seleção, viu, Capela? O que é, doutor? Só para antes de eu passar para o Capela. A gente tá falando, então esquecendo do Neymar, né? O Neymar vai estar pronto para jogar pelo menos a terceira partida. Vai estar pronto. Mas não é melhor contar com o que já é certo? Exatamente. E dentro do que está certo, escolher os melhores? Porque não tem problema nenhum em errar, gente. Foi a estreia, não perdemos o final das contas, porque parecia pelo primeiro tempo muito pior. Então agora, Capelanes, é a história, tem que arriscar sim. Tem que fazer alguma coisa, tem que mexer, tem que oferecer. E eu acho que contra o Haiti nem é o jogo mais ideal para mexer tanto, porque na teoria, temos que ganhar até com facilidade. Pode. Eu posso ajudar o Caramelo? Pode. Eu fiz o levantamento, um estudo, porque é o seguinte, só 2 seleções venceram, depois que mudou esse negócio de jogos de fase de grupo aí. Porque mudou, né? A Copa do Mundo deu uma nivelada ali, mudou. Só 2 seleções venceram todos os jogos e foram campeões. 2. O Brasil em 70, na história. O Brasil em 70, e depois o Brasil de novo em 2022, ganhou todos os jogos. 2002. E depois quem? Em 98, a França. Só. Então, gente, eu tô na linha do Ancelotti. Calma. É o começo. Você tá no bote, então. Você tá no bote também. Você tá no bote, ó. Entendeu? Você tá no bote com o Capela. Você
fala credo. O Ancelotti tá certo em dizer que é o seguinte, é o começo, velho. Você achou que ia perder? É o começo mas do cara empatamos. também. Vocês estão querendo ganhar já o Mundial num jogo. Não, o parece Mundial que a não gente se foi venceu o goleado jogo. com isso aqui. Parece que a gente foi O goleado. Corinthians venceu o Mundial jogando uma Libertadores todinha e invicto. E foi pro Mundial invicto e ganhou. E ninguém avisou pro Ancelotti que se a gente empatasse ou perdesse pro Marrocos, ia ter que aguentar o Capelanes. Exato. E agora estamos aqui todos nós Valeu, aguentando Ancelotti. o nosso caramelo, que tá bombando, hein, Nova York. Tá na cobertura do Tá Alisson. demais, Tá hein? comendo, hein? Nossa Senhora. E aí, Capela? Ô, Rê, é o seguinte, dá pra piscar só a carinha do Chico? Só uma piscadela, não sei se tem condições. Claro, dá só uma sim, piscada e volta pra lógico. mim. A piscadinha. Aí, isso, a piscadinha. Tô vem com pra cara mim. de derrota Isso, mesmo, tô piscamos com a cara de gol carinha dele. contra. Pode falar. Tô com cara de derrota. É. Era só a piscadinha. Chico já piscou, agora vem pra mim. Agora coloca ao meu lado. De um lado, o doutor Marco Aurélio Cunha. Do outro lado, Everton Guimarães. Ixi. Porque vocês podem me chamar neste exato momento de Ah, bateria. os Pachecos. Ou até de pilha. É, porque eu quero colocar, sabe o quê? Os polos aqui. Eu até gostaria de ter ficado no meio, mas não tem problema aqui, ó. Eu tô aqui, deixa eu ver se é desse ladinho aqui, desse ladinho aqui, ó. Você não cabe. Everton e doutor Marco Aurélio Cunha. Alô, Brasil. Atenção você, nosso internauta, você que está no YouTube também, olha a carinha deles. Semana passada, Everton era o maior Pacheco, que é só sumido, que você é não sei o que da tese, que não sei o que não sei o que lá. Hoje já está irado. Doutor Marco Aurélio Cunha, com a sua bagagem, com o seu cabedal, com a sua experiência, era o primeiro a falar, eu não vejo, eu enxergo Cabedal, o futebol, escreve. então eu sei o que Cabedal. vai acontecer. E aí, exatamente. Cabedal, Então primeiro. agora o Brasil está vendo o retrato da tristeza e da infelicidade e da decepção. E é isto, e é para isto que eu sirvo no Jogo Aberto, para fazer com que você que está assistindo não fique com essa carinha igual a deles, porque esses dois iludiram o Brasil, que o Brasil é isso, que é aquilo, que seremos campeões, etc. E eu, chatamente falando, falei 200 vezes, não vão por essa linha, vem com o Papai Capela, porque eu não quero vocês com essa carinha. Tira os dois da tela agora. Vocês estão Pode tirar os dois da tela. Irmão, Pode tirar os dois da acaba tela. mês que vem. Eu quero deixar bem claro aqui uma outra coisa. Não dá tempo. Do João Pedro Sgarbi, vou quebrar o protocolo, eu estou exatamente aqui, ó, perto de uma farmácia e uma loja que vende pano, porque eu vou comprar para você um monte de pano pelos panos que você está passando para Carlo Ancelotti. Ancelotti, porque ele tem que mexer no time inteiro. Tirar o Casimiro, que está com uma bagagem maior que a minha. Tem que tirar o seu Rafinha. Nossa tem Senhora. que tirar E tirar esse cabelo aí também, hein? Tá dando trabalho. Acabou a Copa, acabou a Copa. Eu vou até chamar um recadinho, depois vamos pro YouTube. Como é que a gente vai aguentar o capela? Meu Deus. Valeu, Ancelotti. Obrigado, viu? Agora, rapidinho, que temos 1 minuto e meio neste YouTube. Eu quero, em uma ou duas palavras, o que foi pior pra vocês no jogo do Brasil. Pior. Maria. Rona, você começa. 2 palavras? É, coisa rápida. Cobertura, Átila. Átila não, olha, você tá falando do Átila. Uia, você tá... Alisson, é tudo com doutor, assuma. Perdão. Para mim, a recomposição, a saída de bola, o passe errado. Sgarbi. O ataque e a defesa. Eita. No primeiro E o goleiro? tempo. Então são No 3 primeiro pra tempo. você. É, no primeiro tempo. Chico. Escalação e mexida, só isso. Cicinho. Eu vou falar 3. Assisti um jogo. Primeiro tempo. Gente, o nervosismo do primeiro tempo do Brasil era inexplicável. Edu. Como capitão, Edu, você tem que dar uns gritos lá. Não, assim, E a falta de comunicação. Gente, deixa, linha, pega, sai, aí, por que não isso? Atitude. Isso que tem que ter, atitude. E coragem dos jogadores da seleção brasileira, meu. Coragem. Você tá vestindo a camisa da seleção brasileira, meu. Você tava com medo, parecia, meu. Parecia. Meu Deus. Eu acho que existe um exagero aí. Só pra te avisar, a Copa termina daqui. Tá bom, pra avisar em também, Marrocos empatou em 2022 0-0 contra a Croácia. Isso, chegou na semifinal, irmão. Tá bom, Brasil em 2002, que o Ronaldo falou, 2-1 primeiro jogo contra uma seleção também mais fraca. O Ronaldo tá fazendo propaganda, ele não joga mais. Eu sei, mas o Chico, que eu tô falando é calma. Não foi esse fim de... Parece que a gente foi goleado, pô. Se a Inglaterra na estreia perder pra Croácia, é zebra?
Zebra. Não. Zebra. Não é zebra, seus depende da circunstância, mano. Não é zebra, não. Por que eu tô falando isso? zebra, Porque são não. seleções que estão bem. Inglaterra é favorita, mas não é A zebra. Inglaterra é favorita. Mas não é zebra pé de rato. perder. Pergunta pra esses pé de rato, não sabe nada. Porque empatar com o Marrocos é um absurdo. Não, acho que não. Não é. O problema é que o Brasil não fez. O problema foi a apresentação do Brasil e não a do Marrocos. Mas é isso que nós estamos tentando colocar na cabeça do Juventus. Eu já entendi. Exatamente, porque nós estamos pensando, na Copa do Mundo você tem que pensar lá na frente, contra quem o Brasil, porque é a primeira fase, provavelmente o Brasil vai passar. A questão é depois. Mas parece que o Brasil foi goleado tem aquela pro segunda Haiti. fase chata, nova, voltamos. Já uma surpresinha pra vocês, debatedores do Jogo Aberto. Calma. Ó, com investimento... Não. Não é um caramelo. Já pensou em entrar um caramelo aqui? E aí? Não é possível. Fica assim, E aí, tudo bem? Tá recuperado? Já conversou com o Gabriel Magalhães? Já trocaram uma ideia? Tô esperando eles voltarem até agora ainda. Até agora tá esperando? Então, o bote no meio de campo. Pois é, o que aconteceu, hein? Vou deixar você por último, que eu tô com... Não, vem aqui, você tem que assinar um negócio aqui. Peraí, vou deixar você... Sentiu a doutora aí, pai? O que houve? Tá travado, Alisson? Que isso, Hoje cara? tá difícil, hein? Você falou que ele era uma golfe, eu vi na sua. Caramba. Hoje foi difícil. Ó, chegou aqui pra você. Vem cá, senta aqui. Claro, por favor, Que prazer Senta aqui, ó, revê-lo. senta aqui, Deixa eu esticar o braço. Senta pra descansar um pouco a mente, o corpo, pro jogo do Haiti. Hoje tá difícil. Ó, assina aqui, Tó. Você acabou de ganhar não, né? De levar uma cobertura nos Estados Unidos. Assina aí. Você é o novo proprietário, Ribeiro. Assina aí, pode assinar. Ixi, Maria. Isso, assina aí. Pega essa corneta É porque aí. no sábado não deu, né? Correu, não deu. Boa, muito Agora, obrigado. vamos lá então, vamos começar a analisar todo mundo. Alisson, que aliás estava meio bravo, né, na hora que ele falou com o Capelanes também, né? Mas vai fazer o quê, né? Receba! Vamos ouvir então os jogadores da seleção brasileira antes de comentar sobre cada um deles. Erramos muito tecnicamente, mas fica aí pontos positivos, né, de sair atrás do placar e recuperar, conseguir o empate e depois conseguimos criar algumas chances. Na hora de finalizar ali não conseguimos fazer da melhor maneira, mas o ponto de partida é que a gente pode fazer muito melhor para o próximo jogo contra um adversário que é muito difícil, né? Acho que dentro dessa nossa caminhada é um dos mais difíceis. É uma equipe que terminou a última Copa entre os semifinalistas, então isso demonstra a dificuldade do nosso grupo também. Por experiência própria, sim, o primeiro jogo ele é importante, mas ele realmente não vai definir um futuro campeão nesse primeiro jogo, né? Acho que a gente tem que ter sabedoria, que a gente não fez um grande jogo hoje, né? Tem coisas boas, tem coisas para melhorar também, mas com o pé no chão a gente vai trabalhar, né, com o que a gente tem de concreto, que é esse empate, e o que a gente tem que melhorar. E são dois jogos que são realmente decisivos para a gente vai buscar essa vitória nesses dois jogos agora. O início de uma Copa do Mundo envolve questão de ansiedade, emocional. Às vezes, quando a gente tem muita energia, ela às vezes age de uma forma negativa, mas que a gente soube controlar aí no segundo tempo, a gente melhorou bastante e é com essa entrega que a gente fez o segundo tempo que a gente vai levar para o próximo jogo, se Deus quiser. Acredito que eu posso melhorar muito ainda, consegui fazer o gol, mas não tive 100% da minha melhor parte técnica. Acredito que eu posso melhorar nisso, ajudar mais o Brasil na parte do ataque, mas consegui ajudar muito na defesa também, onde todo mundo fez um trabalho impecável. Como eu falei antes, a gente tem que melhorar, evoluir, porque a gente vai precisar jogar melhor para ganhar a competição. Claro, tem que ter essa consciência. Para mim, o Vini pelo gol se salvou, o Bruno Guimarães também acho que também não comprometeu. E por aí eu paro por aí. Para esse primeiro jogo. Agora, a Escócia lidera o grupo do Brasil com 3 pontos. Ganhou do Haiti, mas ganhou só de 1-0. Então tem que fazer o saldo para Marrocos e também para o Brasil. Marrocos e Brasil com 1 ponto cada. Preocupa tem vaga para Everton. terceiro esse ano, né? Tem vaga para terceiro colocado. Chico, não é possível que a gente vai descer ao terceiro lugar. Esquece, o Chico. Não, eu só tô um pouquinho mais tranquilo por causa disso. Não, aí é inaceitável. Não vai. Em segundo lugar, eu até aceito. Everton Guimarães, como é que você está avaliando esse grupo? A Escócia fez o simples, poderia ter feito mais, né? Contra o Haiti. Um bom Scott. Então, Renata, o grande problema é que vai ter que ser o Haiti um saco de pancadas e eu não sei se será. Sinceramente, não sei. Não foi da Escócia. A Escócia tem mais qualidade. Não foi. Então, quem fizer mais diante
do Haiti sai em vantagem e depois o Brasil vai para a última rodada, dependendo do que acontece entre Escócia e Marrocos, e se a Escócia endurece contra Marrocos também. Porque convenhamos, Renato, que Marrocos foi melhor que a gente, foi. Mas o Alisson fez um grande trabalho durante o jogo, foi bombardeado pelo ataque de Marrocos? Não. E nós empatamos com Marrocos jogando com meio time muito abaixo da média. E ainda assim eles não conseguiram ganhar da gente. Eles são mais organizados, a média de idade é mais baixa, eles são mais intensos, mas não ganharam da gente com meio time morto em campo. Então, essa Escócia aí, na verdade, eu não sei, eu acho que a Escócia é que é o grande detalhe desse grupo. Ganhar do Haiti, o Brasil ganha, Marrocos ganha. Mas e da Escócia? Será que o Marrocos amassa a Escócia e o Brasil ganha da Escócia na última rodada? Acho que não vai bastar só saldo de gols contra a Haiti, não. Vão ter que fazer diferença também contra a Escócia. Ou seja, de uma possibilidade de um grupo que, em tese, poderia ser um pouco mais fácil para Brasil e Marrocos, eu acho que não vai ser tão fácil, não. Sgarbi, é um grupo que eu considerava tranquilo para o Brasil. Achava que esse jogo contra Marrocos era um problema e, de resto, continuo achando. O Brasil tem que resolver e até com facilidade. É obrigação do Brasil. E o empate não me assusta nesse jogo. É claro que o desempenho nos primeiros 30 minutos assusta, só que o empate não. E aí é um questionamento que eu faço assim, na Copa de 22, Marrocos começou empatando com Croácia, a Argentina começou perdendo. Cara, na minha opinião faz parte. Eu fiquei muito incomodado com o desempenho nos primeiros 30 minutos, incomodado. Foi constrangedor assistir assim, Brasil na roda, claro. Só que não acho que é pra tanto assim, de que, nossa, agora vamos ser eliminados. Na minha opinião, ainda tem muita água pra rolar. Esse time, vamos... O sonho tá vivo. Mas é o que a gente falou, ele tem que mudar. Ele tem que mudar. Se mudar, na minha opinião, eu vejo uma perspectiva de melhor aí. A preocupação é que os protagonistas foram muito mal. Quando você tem jogadores relevantes que vão mal, dá um susto, fala, meu Deus, como é que vai ser quando precisar dos que são menos protagonistas. E tem um protagonista que ele não usa. Então, no fundo, nós temos um time com a camisa da seleção, mas não é uma seleção. Sabe o que eu penso? É que quando o Endrick era jogador do Ancelotti no Real Madrid, ele não era protagonista nem um pouco. Não. Entrava um outro jogo. Talvez ele ainda tenha essa imagem do Endrick, que não era o cara decisivo, só que o jogador evoluiu, foi melhor lá na França, ganhou uma titularidade por lá, depois até perdeu. E agora na seleção, toda vez que ele entra em qualquer jogo, ele vai bem, dá uma chance. É só ligar pro Abel Ferreira, que segurou ele, disse que ele tinha que ir pra Disney. Quando ele botou o moleque, ele deu um campeonato brasileiro pra ele, só isso. E não é possível que ele tá assistindo o campeonato árabe, vendo Ibanez, não tá assistindo o campeonato francês, vendo o Endrick. Então aí, tem coisa também que a gente Daqui a pouco vai colocar o Endrick de lateral direito. Não, brincadeira, né? Não pode. Não, mas gente, o pessoal fala verdade. tanto do Hakimi. O Vinícius Júnior fez gol aonde? Do lado direito dele também. Então não é tudo isso também, Cicinho. Na marcação, Hakimi não é pra atacar ele. Mas Hakimi não é só ele que marca no lado direito. Tem cobertura, tem que ter, teria que ter. Tem o zagueiro, tem o goleiro. Mas quem era pra estar lá? Não, que o zagueiro sempre ficou pro lateral. O lateral tá a culpa é só do Hakimi. O Hakimi parecia onipresente, ele estava em todo lugar no campo. O Hakimi se multiplicava. Não era pra estar marcando no gol. A culpa não é só do Alisson, né? Não é só do Alisson. Ai, gente, quero falar de panela, viu? Já que a gente tá falando de pressão, né? Caramelo. Pula, Alisson, pula, meu Deus. Vai na bola, pô. Vai na bola, então, vai na bola, vai. Capelanes, na objetividade, pra você, quem foi o pior jogador do Brasil em campo? Bom, pior jogador do Brasil em campo, Casemiro Bunda de Urso. Pra mim, disparado. Isso? E aproveitando que você falou... Falando da aproveitando que você falou da Red Silver aí, maravilhosa panela, eu vou agora também apelidar o Ancelotti de Panelote. Então é o Ancelotti e o Panelote. Pronto. É o Ancelotti que ele falou, né? Agora, Capela, e pra você, o Vini foi o melhor em campo pelo gol ou alguém mais sobressaiu? O Bruno Guimarães eu acho que jogou de maneira decente. O Bruno Guimarães, coitado, eu fiquei com pena. Eu vou me solidarizar esse jogador, porque ele teve que correr pelo Casemiro, pelo Paquetá, pelo Ibanez, que depois tomou cartão amarelo, ficou com medo de chegar a dar um bote errado e tomar o cartão vermelho. O que eu achei ridículo também por parte do Ancelotti é o seguinte, tirou os jogadores por causa do cartão amarelo. Pô, estamos falando de uma seleção brasileira em Copa do Mundo, jogadores experientes. Se os caras não conseguem se organizar e se controlar porque estão pendurados com o amarelo, então fecha futebol, vamos fazer outra coisa. Em relação ao Vinícius Júnior, não quero ser injusto com o Vini, mas ele fez o gol e só.
né, entre aspas, porque praticamente não criou, ficou muito isolado. Perguntei para ele isso na zona mista também. Ô Vini, minha impressão é que você ficou muito isolado. Jogadores fisicamente não estavam te acompanhando. Ele discordou, né? O Vinícius Júnior na entrevista coletiva, eu acho que rende mais, tem mais conteúdo futebolístico você conversar com o Doberman do que conversar com o Vini, porque tudo que você pergunta e tal, ele tem respostas protocolares. Então assim, Rê, foi tudo muito ruim. Tudo bem, não pode não ser terra arrasada, porque o Brasil... Gente, atenção, Rê, uma sublinhada final. Prometo não abrir mais a boca no programa. Da mesma forma que vocês, semana passada, fizeram uma retrospectiva minha aqui, eu quero que vocês façam uma retrospectiva quando terminar a Copa do Mundo, porque eu vou direcionar o que vai acontecer com a seleção. Já cravei o primeiro palpite, vou explicar o que vai rolar na fase de grupos e depois no mata-mata. Então, mais uma vez, sugiro que vocês entrem no meu barco, entrem no meu bote, para que vocês não morram afogados com as convicções do Ancelotti. Ancelotti, acorda Ancelotti. Pra você tem que ser um navio, uma Agora, balsa. doutor, o senhor discorda do Capelanes no quê? Não, fora os exageros dele, naturais, eu acho que ele aposta sempre no caos. Quer dizer, como eu sempre digo, só ganha um. São, sei lá quantas seleções na Copa do Mundo? Umas 220. 48 seleções, só vai ganhar uma. Então, o que não pode acontecer, que aí ele vai ter razão, é o Brasil cair no 16avos, no 8º. O Brasil tem que que nem chegar... na primeira fase, né? Deus que me livre. Não vai cair de jeito nenhum na primeira fase. Quero que o Capelanes diga se vai cair na primeira fase. Não vai cair. Se vai ser primeiro do grupo ou terceiro do grupo. Eu acho que vai ser Então, vamos perguntar para ele agora. E aí, vai ser primeiro, segundo ou terceiro o Brasil? Porque quarto não dá, né, gente? Não. E nem terceiro, na verdade. Fale, Capela. Eu falei antes de começar a Copa, doutor. Aqui está um cara que não é engenheiro de obra pronta. O Brasil empataria com o Marrocos e perderia no saldo de gols. O Brasil termina em segundo, vai enfrentar a Holanda na 16avos e vai cair. Eita, nós. E aí, alguém concorda com o Holanda Capelanes? que é essa? O jogo contra o Japão foi empate também, um jogo bom, bacana. O Japão ganhou da gente, né? É, claro, são duas e boas nunca seleções. mais aí o Fabrício Bruno foi considerado. Holanda, Japão ou Suécia. E nem o Hugo Souza. Não é que eu tenho medo, eu estou apavorado de pegar qualquer uma delas. Então não vamos pra Calma que a gente não viu Inglaterra, não viu Bélgica, não viu Espanha, não viu França. É, porque essas três estão no caminho, né? Na 16avos. É por isso que eu Renata, citei o essas terceiro três. Mas tem escalão. várias. A Copa é muito Não, é que aí depois... O terceiro escalão do futebol subiu para o segundo. Olha. O futebol evoluiu. E o futebol, os primeiros caíram para o segundo. Então tem 4 seleções melhores, o resto tudo igual. Ai, voltamos. E você não fala nada, né? Não, pare. Haiti não, gente. Não, vai ser goleado. Não, Haiti não, pelo amor de Deus. Ah, lição. Ah, calma que o papo... Ai, ai. E aí, você vai continuar fazendo parte do time, né? Com certeza. Uma coisa positiva. A lição está aprendida, aprendi a lição, a gente aprende com os erros. Então grita com o zagueiro, grita com o Edu agora. Mas tem que gritar. Grita, usa os pulmões. Grita, fala, é minha, seu cavalo. Vai. Pode deixar, vou Ô, lá. Edu, o que aconteceu ali, você que sabe bem do riscado, o que aconteceu com o Magalhães? Eu acho que ele perdeu o tempo ali, né? O time, né? Ficou meio de lado, assim, apesar que eu acho que o posicionamento dele estava correto. Só que ele tinha que agredir a bola. Ele deixou a bola passar para depois correr. Cara, e o atacante é mais rápido. O passe do Brian Dias foi... Mas ele tinha que estar mais perto do atacante, porque aí você mais perto do atacante, você acaba desequilibrando e tal, e você pega a bola. Só eu achei o principal erro do meio-campo, do espaço que o meio-campo estava dando para esse tipo de passe entrar. 3 jogadores. Tem uma imagem de drone que Sozinho, pega esse sozinho, ó. momento, o Brasil está completamente 3 separado. jogadores. Só que nós estamos colocando a culpa no Gabriel Magalhães. O cara estava junto com o Marquinhos e correu. O Marquinhos tinha que ter acompanhado ele. não Olha chegaria. do início da Ele não jogada. chegaria na bola para Mas o Magalhães, ele foi pro lado esquerdo, ele tinha que ter vindo mais aqui pelo lado direito. Mas e o Alisson tá sem força, tá sem perna, Alisson. Você tá sem perna, Alisson. Você tem que sair e chutar essa bola, menino. Mas tudo bem, mas fora esse lance, o que você viu do Alisson de tão terrível no jogo? Fora esse lance, Uma bola que ia pra fora e quase... Tá, e aí dá um golpe de vista, toma um gol. E aí você toma um gol, a vida inteira você fica lembrado por isso, tá louco? Ali golpe de vista não, menina. Ali é Claro que é golpe de vista. Ali é pôr a bola pra fora, menina. Espalmou na mão do cara, Ronaldo. Espalmou no pé do atacante. Você tá precisando de óculos, Mimi. Toma um óculos. Alisson. Não, esse aí é gol, esse é o gol. Não, esse é gol, não pode pôr. Ai, meu Deus do céu. Uma coisa positiva sobre mim é que eu tenho margem pra melhorar. Você quer comigo angica? Você quer comigo alguma coisa pra ficar com a perna forte? Essa bola aí, não sei se vocês vão lembrar, é muito parecida com a que o Cani já fez o gol
contra o Brasil, com o Brasil e a Argentina, o Brasil ficou fora. Deu o drible. Do Tafarel Deu o drible do Tafarel. Então a escola Tafarel. Ai, meu pai. Ai, ai, ai. Havia 3 mas a escola jogadores, Tafarel o Maradona é campeã do mundo, querido. Ai, mas como treinador, esqueceu 94. Como treinador, não. Como treinador, tá levando os amiguinhos. Olha lá, o pupilo dele fez igualzinho ele. Bem lembrado, doutor. Saiu errado do gol, o Maradona meu Deus. enfia a bola pro Canidia, ele dribla e faz o gol. Igualzinho. A mesma infiltração por dentro, a mesma vacilada dos zagueiros. O goleiro do Marrocos saiu no pé do Rafinha. Gente, olha só, eu adoro o futebol do Marquinhos e do Gabriel Magalhães. São os melhores mesmo pelo que fazem no Arsenal, no PSG. Só que pela categoria, pela qualidade, por eles estarem tão acima, os dois, contra o Egito, o Marquinhos, e agora o Gabriel Magalhães, eu acho que eles têm que corrigir isso urgentemente. Porque eles têm potencial para muito mais e são excelentes. O sistema defensivo aí vacilou, né? A gente pega aí, foi um erro coletivo. Você pega o Alisson. Ele se precipitou também na saída. Tem que ter um comunicador assistindo, tem que ter um radinho. Um radinho com o zagueiro, um radinho com o lateral, um radinho com o goleiro. Mas tem que ter comunicação, gente. Comunicação é beabá no futebol, é mínimo. Tomara... Eu nem vou, gente, contra o Haiti nem veio com essa coisa de fantasma, de pesadelo. Não. Capela, você tá grande. Tô sabendo. Deixa quieto, deixa ele lá. Aproveita aí Nova York, os Estados Unidos. O Neto tá chegando com os donos da bola. Amanhã tem mais jogo aberto a partir das 11 horas. Beijo, tchau. Uma excelente semana pra todo mundo. Ai, tomara.